Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu a amo e a senhora me ama. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma, minha aceita mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Livro do Céu, capítulo 4, trecho 96, 22 de novembro de 1901. O eu carrega a marca de todas as ruínas. Sem o eu, tudo é segurança. Já nesse título, Jesus já nos dá um norte. Ele já diz que o eu carrega a marca de todas as ruínas. Não de algumas ruínas, mas de todas as ruínas. O que é a ruína? Ruína é a queda, é o precipício, a morte, destruição, dor, lamento, sofrimento. E o eu, quando o eu ele é alimentado, quando a vontade humana em desordem, desordenada, rebelde, porque quer se colocar no lugar de Deus, ela quer ser o centro, ela leva a alma a todas as ruínas. É uma vida, é uma vida de dor, porque uma vida onde Deus não é o centro é uma vida de dor. É uma vida de dúvidas, é uma vida que a pessoa fica perdida, Parece que ela não tem, aquele brilho do olhar, porque é o próprio Deus vivendo nela, falta-lhe sempre alguma coisa. Ela pode até seguir a Deus, viver buscando as coisas de Deus, mas ela não se resigna, ela não se deixa ser pequena, morrer verdadeiramente, diminuir para que Deus cresça. E ela vai sempre buscando. Ela tem um vazio que ela precisa buscar, mas ela acha que é ela. É ela que precisa ser alimentada, é ela que depende dela. As coisas dependem dela. Se ela não fizer, se ela não for a responsável, as coisas não vão acontecer. Eu já pensei muito assim, já vivi muito assim. Eu achava que as coisas aconteciam porque eu coloquei a mão, porque eu fiz, e até fiz coisas santas, Foi porque eu rezei, foi porque eu fui fazer adoração. Se eu não tivesse assumido aquilo, não teria tido sucesso. Eu achava, Minha filha mais velha, ela sempre teve dificuldade na escola. Ela é muito capaz, muito inteligente. Ela tem uma inteligência de vida, Assim, ela sabe da solução para as coisas e tudo, mas na escola, ela ficava atrapalhada. E aí, coitada, assim, ela estudava muito, muito. Ela vivia para estudar, Quantas vezes era final de semana, era sábado, era domingo, ela estava estudando. Ela estava em aula particular. Mas na hora que ela ia fazer a prova, estava um branco nela. Então,
quando deixava lá na escola para fazer as provas, eu ia. Né? Eu ia rezar um terço em frente ao sacrário. Né? E eu falava, se ela passou, se ela tirou, né? Não era nem uma nota grande, mas era uma nota que ainda dava para ela recuperar alguma coisa, né? Ali sempre na média, eu achava que era por mim, que era eu que fazia. Né? Doce ilusão, como eu era tola, né? Porque eu não sou nada. Eu preciso confiar em Deus, eu preciso me abandonar em Deus, confiar, né? E deixar Deus ser Deus. Eu precisava morrer, né? Nessa época eu não conhecia a divina vontade. E a gente quer ser Deus, né? E a gente que quer ser Deus. E eu quis ser Deus, e eu achava, né, que eu, mesmo fazendo as coisas santas, né, que eu estava fazendo o que era certo. Mas não, o meu eu estava exaltado. Quantas vezes eu bati no meu peito. Né? E hoje, né, nessa meditação, eu peço perdão, né, em nome de todos que agem assim, que pensam assim. Por isso, nós temos, né, na jaculatória que a gente fala, eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. E entra aqui em comunhão com esse título, né, que sem o eu tudo é segurança, porque a gente não é nada. E a gente precisa ser nada para Deus crescer, porque, né, o eu carrega a marca de todas as ruínas. Quando a gente se coloca, né, no lugar de Deus, quando a gente acha que tudo depende de nós e que somos nós que fazemos, isso é ruim. Porque a gente precisa ser pequeno, diminuir, né, para Deus reinar. Para Ele ser, né, realmente, verdadeiramente o Rei, o Senhor. Né? Então eu não sou nada. Deus é tudo. Pai, eu te amo. E quando nós amamos, né, a gente sai do trono. E a gente deixa quem tem que estar, aquele que nós amamos, no trono. E nós devemos amar a Deus em primeiro lugar e sobre todas as coisas. Então é Ele que tem que estar no trono. E não outras pessoas. E não outras coisas. Não carreira, não, né? Não a nossa... Quem tem que estar no trono é Deus. E não a nossa carreira, não a nossa... o nosso eu, né? Não as pessoas, não nossos filhos, não os nossos esposos, não os nossos pais, não. Quem tem que ser, né, o Rei, o Senhor é Deus. Que é amar a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar. E tudo aquilo que nós necessitamos nos será dado em acréscimo. Por acréscimo. Deus vai nos dar aquilo que nós merecemos, aquilo que nós precisamos. E é Ele que sabe. E é viver nessa confiança. Depois de ter passado dias amargos de lágrimas, de privações e de silêncio, meu pobre coração, meu pobre coração não pode mais. Tanto é a dor fora de meu centro, Deus, que continuamente sou lançada entre profundas ondas de feroz tempestade. Em estado de forte violência que sofro a cada momento a morte, e o que é mais, não poder morrer. Aqui ela fala, né? Tanto é a dor fora do meu centro, Deus. E a gente vê, né, como que as pessoas estão enfermas, como a sociedade está doente, porque, né, ela vive para satisfazer o eu, para fazer a vontade humana. E a gente vê que realmente a vontade humana
ela é destruição, ela é decepção, ela é frustrada, né? Por ela ser frustrada, ela precisa ser exaltada. E para isso, ela é violenta, ela passa por cima, né? Ela passa por cima das pessoas, das coisas, porque ela quer ser em primeiro lugar. Ela quer ser o destaque, né? Ela quer ter a razão. E aí ela causa, né, toda essa amargura, né? Viver distante de Deus, viver com, né, sendo o eu no centro, é isso, é dor, né? É uma alegria, né, mas que as pessoas pensam que vivem, né, mas elas precisam, né, de que seu time seja vitorioso. Ela precisa ser amada, ser valorizada, ser elogiada, ser exaltada, ser reconhecida. Se assim não for, ela é um nada, né? Mas um nada sem Deus. A gente precisa ser um nada em Deus, né? Para que Ele cresça, para que Ele ocupe, né? Para que Ele nos sacie com a sua vida. E aí a gente pode passar, né? Pelas dores, pelas cruzes, pelas privações, mas a gente, né, não perde essa vida que está em nós, que é o próprio Deus que nos alimenta. E Ele diz, né? Que a gente deve abraçar a nossa cruz. E quando a gente abraça a cruz, a gente está abraçando o próprio Deus. E passar pela dor, abraçando o próprio Deus, né, é estar em segurança. É estar em segurança. É ter, né, essa paz, a certeza, né, de que o sustento está em Deus. Deus é o que nos sustenta, é que nos alimenta, que nos dá vida, que nos aquece, né? Que é maior do que qualquer dor que a gente possa passar, que a gente possa viver. E que as cruzes, né, elas vêm para, né, nos purificar, nos santificar, para tirar aquilo que não pertence, não é? Aquela casca que está em nós, mas que não pertence, que precisa, né, sermos livres em Deus. Então, encontrando-me nesta situação, por pouco se fez ver e me disse: minha filha, quando uma alma faz em tudo a vontade de outra, disse que tem confiança naquela. Por isso vive do querer da outra. E, me perdi aqui, perdão. Eu digo que tem... Perdão, deixa eu voltar ali. Minha filha, quando uma alma faz em tudo a vontade da outra, disse que tem confiança naquela. Por isso vive do querer da outra, e não do seu. Assim, quando a alma faz em tudo minha vontade, eu digo que tem fé. Assim que o divino querer e a fé são ramos produzidos de um só tronco. E como a fé é simples, a fé é o divino querer. A fé e o divino querer produzem o terceiro ramo da simplicidade. E assim a alma readquire em tudo as características de pomba. Né? Então, a confiança, né? A alma faz a vontade da outra e tem a confiança, né? E o querer da outra e não do seu. A alma faz em tudo a vontade de Deus. A minha vontade, né? A vontade de Deus. E eu digo que tem fé, que é o divino querer, né? E vai produzindo, está ali, né? O divino querer é o ramo, é o tronco, né? É o tronco que dá vida ao ramo, que dá vida à nossa vida, né? E que vai produzindo os frutos da fé,
o fruto da confiança, o fruto da simplicidade, o fruto do abandono. E a alma readquire, quer dizer, toma novamente, que é readquirir, né? Ela possuía, mas a vontade humana, o eu exaltado, retirou dela. Mas quando ela, né, quer a vontade de outro, que não é a dela, mas esse outro é de Deus, né? Ela readquire, ela toma posse novamente em tudo as características de pomba, né? E a pomba ela representa, né, a humildade, a simplicidade. Em Cântico dos Cânticos, né, fala de pomba, né? Fala-se de Nossa Senhora. E Nossa Senhora foi, né, pequena, simples, humilde, obediente, confiante. Né? Então nós readquirimos as características de pomba. Por isso que nós também rezamos, né? Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão de Nossa Senhora, da bem-aventurada Virgem Maria, vossa amadíssima esposa, né? Que o Espírito Santo encontrou em Maria todas as características, né, da confiança, da simplicidade, da obediência. Né? E não queres então ser a minha pomba? Jesus, né, faz esse convite constante a nós, né, para nós sermos esta pomba, sermos pequenos, sermos simples, sermos confiantes, sermos obedientes, sermos simples, sermos pequenos, sermos um nada, né, para Ele ser morada, ser, ocupar a nossa vida, reinar, né? O que é o reino? O que é o rei? O rei, né, é o soberano, ele toma conta, né, de tudo. E para ele tomar conta de tudo, nós precisamos sermos vazios, né, sem o nosso eu. E aí, continuando, em outra ocasião me disse: minha filha, as pérolas, o ouro, as gemas, as coisas mais preciosas têm-se bem guardadas dentro de algum cofre e com dupla chave. Por que você teme, então, se te tenho bem guardada no cofre da santa obediência? Né? Jesus está falando aqui para Luísa, não, ele está falando para mim, está falando para você. Ele está falando para nós. Jesus, né, o livro do céu é a palavra viva. É o próprio Deus, é o verbo, é o fiat. E ele está falando esse fiat, né, esse faça-se para mim, para você. Minha filha, as pérolas, o ouro, as gemas, as coisas mais preciosas têm-se bem guardadas dentro de algum cofre com dupla chave. Por que você teme então se te tenho bem guardada no cofre da santa obediência, custódia muito segura onde não uma, mas duas chaves têm bem fechada a porta para ter proibido o acesso a qualquer ladrão. Olha quanta vida, quanto poder aqui. É o verbo, é a palavra de Deus, né? Sendo vida, produzindo vida, né? Porque você teme, então, se tenho bem guardado, se eu, Deus, se eu, seu Deus, tenho bem guardado no cofre da santa obediência, a custódia muito segura, onde não uma, mas duas chaves têm bem fechada a porta para ter proibido. Ele proíbe o acesso de qualquer ladrão. E mesmo a sombra de qualquer defeito. Só o eu
carrega a marca de todas as ruínas, mas sem o eu tudo é segurança. Jesus fala, né? Nos fala, entrega-se, né? Entrega a sua vida, né? Me dê a sua vontade, para que a minha vontade reine, para que ela caminhe junto à minha vontade, não caminhe sozinha, e assim ela será bem guardada. E que tenhamos essa ousadia, né, de dizer para nós mesmos: eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. E que Deus possa, né, nos guardar, porque Ele nos tem guardado, sim, né? Que sejamos pequenos, simples, que tenhamos, readquirimos as características da pomba, né? E sermos as filhas, os filhos queridos do nosso Pai, por entregar a nossa vontade, para deixar a vontade de Deus reinar na nossa vida e a gente não ser nada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.